Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Este vídeo será sobre os falsos cognatos entre a língua alemã e a língua portuguesa, na qual eu irei explicar a definição e citar exemplos mais importantes. Se você quer saber mais sobre este assunto, continue assistindo o vídeo. Falsos cognatos, também conhecido como falsos amigos, são palavras que, apesar de semelhantes em duas línguas, possuem origens e significados diferentes. A seguir, vou os mostrar alguns exemplos de como nós podemos nos enganar muitas vezes com palavras que nós achamos que podemos usar também no alemão. Que nem esse exemplo agora. A palavra em alemão significa absolvieren, mas nós achamos que ela corresponde à palavra em português absolver, mas isso não é o caso. O significado real da palavra em alemão absolvieren significa terminar os estudos. Outro exemplo, a palavra em alemão usada para art. Não significa a mesma coisa que a palavra usada em português, arte. Art, em alemão, significa jeito, ou maneira, ou modo. Outra palavra que nós achamos que o significado é o mesmo em alemão é a palavra die Balance, que em português nós achamos que poderíamos usar para balança. Mas o sentido real da palavra de balance significa equilíbrio. Esse exemplo eu acho um dos mais comuns que eu ouço de brasileiros ou brasileiras que vêm morar na Europa. E eles então usam a palavra balcão para a palavra em alemão der Balkon, que o significado em alemão real seria sacada ou varanda de apartamento. E o balcão é a instalação usada na cozinha. Próximo exemplo é a palavra em alemão brav, que muita gente acha que significa bravo em português, mas o sentido real é bom ou honesto da palavra brav. Próximo exemplo é a palavra em alemão das Kaffee, que em português muitas vezes é interpretado como o café, ou tomar café, mas em alemão o significado real da palavra das Kaffee significa um estabelecimento comercial onde se toma café, ou seja, uma cafeteria. Próximo exemplo é a palavra em alemão der Gast, que muitas vezes é confundido com a palavra em português o gasto, mas significa realmente hóspede. Este exemplo seguinte também eu ouço muitas vezes algumas pessoas falarem, que é a palavra em alemão gastieren, mas ela não significa a mesma coisa que a palavra em português gastar, e sim ela significa apresentar-se em uma outra cidade, onde não está normalmente contratado como visitante. Próximo exemplo é a palavra em alemão impregniert, que não significa a palavra impregnar em português, e sim impermeável. Palavra em alemão die Kolonne, que muitas vezes é confundido com as palavras em português coluna de jornal ou coluna dorsal, mas significa na verdade coluna de soldados. Próximo exemplo é a palavra em alemão der Kompass, que não significa em português o compasso, aquele instrumento para desenhar círculos, e sim, em alemão der Kompass significa a bússola. O próximo exemplo também é uma palavra que é muito confundida, a palavra em alemão der Konkurs, mas ela não significa em português o concurso. E sim, der Konkurs significa falência ou bancarrota. Próximo exemplo é a palavra em alemão die Latte, que não significa em português latas de conserva, e sim
ripas, aquelas ripas de madeira. O próximo exemplo é a palavra em alemão die List, que não significa em português a palavra lista, e sim, die List significa em alemão astúcia ou artimanha. Outro exemplo é a palavra em alemão die Mappe, que não significa em português mapa, e sim, die Mappe significa pasta para guardar papéis. O próximo exemplo é a palavra em alemão notieren, que é um pouco confundido às vezes com a palavra notar, mas ela significa, na verdade, anotar, fazer anotações. Outro exemplo de palavra em alemão é die Pasta, que muitas vezes é confundido com a palavra em português pasta de escritório, mas die Pasta quer dizer macaronada ou massas. O próximo exemplo também é muito confundido, eu ouço várias vezes pessoas falando de forma errônea, que é a palavra em alemão die Praxis. E não significa em português a prática de fazer alguma coisa. E sim, a palavra em alemão die Praxis significa consultório. Outro exemplo é a palavra em alemão die Sorte, que não significa em português sorte. E sim, o significado real da palavra die Sorte é espécie, gênero ou tipo. O próximo exemplo é a palavra em alemão das Tempo, que não significa a palavra em português tempo meteorológico. E sim, a palavra em alemão das Tempo significa velocidade ou compasso musical. E por último, eu tenho um exemplo que é muito usado e eu ouço bastante gente que sempre confunde, que é a palavra em alemão studieren. Ela não significa a mesma coisa em português como estudar. E sim, essa palavra studieren, o significado real dela em alemão, significa fazer faculdade. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você é novo e viu o meu vídeo pela primeira vez, não saia daqui sem assinar o meu canal. Clique no botão aqui embaixo inscrever-se. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!